Disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. São Lourenço, como você sabe, ele foi assado vivo por amor à igreja, por amor à Eucaristia, ao Papa e aos pobres. E é por isso que ele é padroeiro dos diáconos e também é um farol para todos nós. Hoje também, então, se comemora o dia do diácono. Agosto é o mês vocacional, tem o dia do padre, dia das vocações, dia do catequista, dia dos pais e dia também dos diáconos. Mas essa Semana da Família, como a gente sabe, a gente está fazendo o seguinte retiro para os homens. Domingo, dia dos pais, então o padre está aproveitando, já que o povo também tem participado, graças a Deus, das palestras logo depois da missa, aproveitando esse momento também para falar da masculinidade, da paternidade e da crise que vivemos desse ambiente. No fundo, aquilo que o São José Maria Escrivá fala, no fundo a crise moderna é a crise de santos e de santas, né? Se a gente não tiver homens e mulheres santas, de fato, padece a sociedade, padece também a igreja. Por isso, Padre, quem não acompanhou, quem não está vendo, pode ver aí no Facebook, no YouTube, no Spotify, os outros dias, o Padre está usando esse livro, O Rei, o Guerreiro, o Mágico e o Amante. Tem dois autores, dois psicólogos, e eles vão colocar, para quem não veio, só reforçando para quem não veio, que o homem maduro ele precisa alcançar o estágio do arquétipo de cada um desses, do rei, do guerreiro, do sacerdote e do amante. Aqui no caso do livro seria o mágico, mas para nós, enquanto fé católica, a gente vai usar o sacerdote, o sacerdócio, o pai e o esposo também como sacerdote, e é isso que a gente vai meditar hoje. De fato, todos nós somos sacerdotes. Vocês leigos receberam no batismo já o sacerdócio comum. O padre recebeu o sacerdócio ministerial. Mas aqui, nesse retiro que a gente está fazendo, esse arquétipo do sacerdote significa o pai, o esposo, o homem, que se torna um guia espiritual, que se torna alguém que é capaz, então, de falar de Deus e levar os outros para Deus. Essa é a figura e o arquétipo do sacerdote. Como a gente viu, o homem, então, tem que ter o arquétipo do rei, a gente viu as características, a gente viu ontem do guerreiro, hoje do sacerdote. O que você, como pai, esposo, homem, deve carregar de sacerdote na sua alma, na sua condução, na sua família, na sua vida? Como eu disse, então, o livro descreve que o sacerdote combina características de orientação espiritual, de sabedoria e de liderança moral. É uma figura que desempenha um papel de guia espiritual, que compartilha sabedoria e conhecimentos, e orienta e orientações morais para auxiliar o caminho e a jornada de santidade de cada um. Então, você vê, por exemplo, que olha como é presente isso, né? Muitas vezes as pessoas, pode falar essa semana já, muitas vezes as pessoas chegam para o nosso padre e falam assim: padre, o senhor é um pai para mim.
Por que fala essa palavra pai? Porque é de fato uma missão paterna orientar os seus filhos, a sua família para Deus. Então veja como se confunde. É o padre, a palavra já significa pai, padre, ele é sacerdote e ele é um pai. Assim também você, como batizado, mas também nessa missão que o pai está falando aqui, nesse retiro que o pai está falando aqui, você exercer esse sacerdócio dentro de casa. Na Bíblia, onde a gente vê esse sacerdócio, aqui de novo, não é simplesmente ser padre, mas onde a gente vê a figura de pessoas, de personagens que exerceram essa liderança espiritual, ou que levaram as pessoas para Deus, ou que foram sinais de Deus. Lógico, são inúmeros, mas o padre colocou aqui alguns. Melquisedeque, não é? Então é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante que Melquisedeque também era rei. Samuel, não é? Aquele que vai ungir e vai orientar Saul e Davi. Um se perde, o outro escuta. Os profetas, todos eles trazem essa vivência de serem pais, sacerdotes, de ter esse sacerdócio na sua alma. São José sempre, como o padre falou, não é? São José sempre as quatro coisas. São José tem a maturidade, não é? Os apóstolos pós-Páscoa, porque antes, você lembra, eles tinham medo, eles fazem atrapalhada, mas depois que vem o Pentecostes, eles se tornam de fato grandes pais da comunidade e sacerdotes, e conduzem a igreja, em modo especial a figura de Pedro e dos apóstolos. Tomás More, que foi um pai de família que deu a vida pela igreja. Dom Bosco, São João Bosco, né? Um paizão, um homem de fato de profunda fé, de profunda audácia na fé, mas também que gastou a sua vida sendo pai daquela criançada abandonada em Turim. São Luís Martin, que é o pai de Santa Teresinha, não é? A gente costuma pensar assim que os pais de Santa Teresinha, eles são santos por causa de Santa Teresinha. Não, é o contrário. Santa Teresinha, ela é santa por causa que eles tiveram, né? As filhas tiveram pais santos. E destaca o pai de Santa Teresinha, São Luís Martin. E o Papa Bento XVI também, você vê isso nele, essa paternidade sacerdotal, no seu gesto, na sua simplicidade, mas no profundo silêncio, mas ao mesmo tempo nas palavras que ele fala, assim, na profundidade que ele fala. Para exemplificar também, como o Padre tem falado, também a gente pode encontrar essa figura no cinema, personagem do cinema. O Gandalf, lá do Senhor dos Anéis, que é aquele que conduz o Frodo. Quem assistiu A Vida é Bela vai lembrar do pai, que ali no campo de concentração ele vai conduzindo o menininho, de forma que vai fazendo com que o menininho sonhe para ganhar um tanque de guerra. E aquilo faz com que o menininho atravesse tudo aquilo e nem perceba, só depois de adulto que ele vai perceber aonde ele estava ali e o que o pai fez. Tem um filme também chamado Interstellar, também, ali tem a figura do pai, é um filme muito paternal, um filme que fala bastante assim de Deus Pai. Quem não conhece, vale a pena. Existe um filme também chamado A Missão, que mostra o caminho dos jesuítas para evangelizar o Brasil, o Paraguai, a dificuldade que era. E ali tem um padre que se chama Padre Gabriel, e ele conduz e ensina os índios ao catecismo, a cantar. Então ali é uma figura assim bem parecida com São José Lecheiro. E tem também o padre do filme Exorcista, né? Que também exerce o sacerdócio como? Ali, no tete-a-tete contra o coisa ruim, né? Esse também é uma figura paternal. Esse também é uma figura do sacerdote que deve defender a sua família, não só materialmente, não só socialmente, mas também espiritualmente. É um sacerdócio que foi dado para você que é pai. Não é à toa, gente, que seus filhos pedem bênção para você que é pai, né? Porque há uma marca na sua alma dessa presença de Deus. Como o padre falou também esses dias, São Tomás, aqui a gente se baseia, ele disse que a virtude está no meio, lembra? Já falou.
Se você come demais, é pecado. Se você não come, também é pecado. Então há a figura do sacerdote, o pai sacerdote, o pai sábio, que leva as pessoas a Deus. Há o exagero dessa figura e a falta dessa figura. E aí vai dar a imaturidade que nós homens padecemos nos dias de hoje. Então, primeiro, sempre começando com o exagero. Quando há um exagero dessa figura, entre aspas, sacerdotal, quando ela está desregulada para o máximo, vai dar aquilo que se chama de um xamã cínico. O que é um xamã? Um xamã é um tipo de pajé, é um tipo de bruxo, de mágico dos índios ou dos povos indígenas. É um pajé. Veja a diferença do sacerdote. O sacerdote oferece um culto devido a Deus, e o xamã ou o pajé, que distorce a espiritualidade, distorce as coisas de Deus e, além de tudo, usa de cinismo. É cínico. Por quê? Vamos ver. Esse homem ou esse pai, ele exibe comportamentos e atitudes de manipulação. Manipula as pessoas por conta da mística, que é a paternidade. Ele vai manipulando as pessoas, ele engana as pessoas, ele é insincero, é mentiroso em relação à prática cotidiana e à prática espiritual. Aqui a mentira não é só falar mentira, mas, por exemplo, aquilo que ele vive espiritualmente é uma mentira. Frases do tipo: eu não vou na igreja porque não precisa, eu rezo em casa. Ou ele não conduz a sua família para Deus, ele não conduz a sua família a viver a santidade. Esse é um xamã cínico. Ele usa de cinismo ainda para justificar os seus erros. Como ele é inteligente, essa pessoa, esse xamã cínico, esse pai de família, esse homem, ele é uma pessoa inteligente. Então ele usa dessa inteligência dele e desse meio dele para enganar a pessoa, para enganar as pessoas. Ele é, por vezes, um ilusionista. Você vai lembrar, por exemplo, na figura de Moisés, quando Moisés vai falar com o faraó, e aí Moisés transforma a água do rio Nilo em sangue. Você se lembra que alguns mágicos apareceram ali com uma bacia e fizeram um tipo de truque, de mágica, para que o faraó achasse que eles também poderiam transformar a água em sangue. Mas no fundo era uma mágica, era um truque. Assim é esse pai. Ele engana, ele mente, ele disfarça, ele não leva as pessoas de fato ao culto verdadeiro. E como ele é inteligente, ele usa disso. Essa pessoa, ela pode usar de linguagem espiritual, de falsos rituais, de símbolos, para ganhar ganhos pessoais, poder ou controle sobre os outros. Às vezes a pessoa tem medo, né? Por exemplo, onde a gente vê isso? Quando um pai fica jogando praga no filho ou na filha. Mas se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou jogar uma praga em você, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo outro. Então, como o filho sabe que há um poder dado de Deus, e isso não se nega ao pai, o filho fica com medo. Mas, de novo, é uma distorção desse poder. Então ele usa de uma mística, que, como o padre falou, de que o pai exerce dando a bênção. Ele usa daquilo para colocar medo. Então todo mundo tem que fazer o que eu quero. Se você não fazer o que eu quero, eu jogo uma praga para você, eu jogo uma maldição em você, e tal e coisa, e tal e coisa. É muito que a gente escuta. Ele promove descrença e desilusão. Ele questiona a fé e se acha julgador dela. De modo geral também, essa inteligência dele faz com que ele seja um arrogante diante de Deus. Então ele é uma pessoa que começa assim: olha, eu não vou na igreja,
porque não precisa ir na igreja, eu rezo direto em casa, eu não confesso, falo direto com Deus. Ou eu acho que isso não é mais pecado. Ele começa a decidir o que é certo e o que é errado. Ele se torna um falso sacerdote, ele se torna um falso ídolo. Ele que vai decidir o que é certo e o que é errado. Se fosse só com ele, ainda podia ser assim, ele que se lasque, mas só que ele leva todo mundo junto. Porque, de novo, como o padre disse, ele é inteligente, então ele fica procurando coisas para justificar. Então vai lá e assiste lá um documentário, lê livro ateu, lê isso aqui, e entra na cabeça da turma com falsos exemplos. O padre falou essa semana já, você se lembra que no dia do nosso juízo, o primeiro que será chamado será o pai de família. E Deus vai perguntar: cadê o povo que eu te dei? Essa pessoa, ele não só vai se perder, como levar os outros também à perdição. Essa figura, ela aparece muito em líderes de seitas. Já reparou que às vezes a gente vê aí pessoas que entregam a vida, carro, bens, e entram numa seita, entrega tudo, até mesmo por vezes até o corpo, por causa de uma seita. Por que aquilo? Porque esse xamã, esse homem, ele é capaz de seduzir, ele seduz de uma forma espiritual, inclusive. Um que tinha muito isso, por exemplo, era Hitler. Apesar do seu discurso ser político, ele usava de meios espirituais, como o jeito que ele falava, a entonação, as músicas, o modo como eram colocadas as bandeiras, as marchas, enfim. Esses líderes de seita, eles têm muito disso. Só que, às vezes, esse líder de seita pode estar na sua casa. Não, você não pode confessar toda hora. Não, veja só, você confessa. Ele começa a justificar, sabe? Ele começa a dar argumento em que a esposa... Como eu falei, não é que as esposas são santas ou são santos, é que agora o tema é homem, né? Mas aí a esposa ou os filhos começam a criar dúvida. E muitos chegam assim: meu filho não quer mais ir na igreja, padre. O pai não vai. Ele, para isso, por vezes, ele retém informação. Não conta as coisas direito, não fala as coisas direito. Esse reter informação na vida espiritual, na vida financeira, esconde coisas, na vida do trabalho, ele vai escondendo coisas, porque ele pensa assim: informação retida é poder. Então eu só solto informação como um carta de baralho, se precisar, senão eu uso isso como manipulação. E essa retenção de informação ainda pode ser algo espiritual, pior ainda, ele sabe algo que é errado, ou sabe algo que é certo, mas retém, não ensina aqueles que ele tem que ensinar. Oculta informações importantes que poderiam beneficiar outras pessoas, ele usa de conhecimento como uma ferramenta para exercer controle. Outro ponto, ele tem um ego profundamente inflamado, ele quer ser adorado. No fundo, ele esconde uma adoração. Ele que tem a solução de tudo, ele que sabe de tudo, ele que dá a última palavra em tudo, ele quer ser louvado pela sua inteligência ou pela sua capacidade. E aí ninguém o corrige, ele não pede perdão, ele é o sabichão, está cheio. Ele sempre cobra os outros por conhecimento inútil. Ele quer que as pessoas saibam, ou exige que as pessoas saibam daquilo que é inútil. Então, o padre, por exemplo, sei lá, um mês, menos, o padre falava de um casamento que ele atendeu, em que o marido ficava, o casamento estava acabando porque o marido ficava atrás de informação de política. Ele ficava, chegava em casa, era política, e não tinha espaço para os filhos, não tinha espaço para a esposa. De alguma forma, é isso aqui que o pai está falando. Um conhecimento inútil, que pode ser futebol, que pode ser a política, que pode ser algo do trabalho, que
que pode ser o passarinho. Ele sabe de todo tipo de passarinho. Ele sabe se é coleirinha, se está, né, se é mestiço, se é isso. Ele sabe tudo de passarinho. E aí, às vezes, ele ensina até o seu filho a isso. Ensina as pessoas da sua casa a isso. Mas é inútil, porque ele não ensina a palavra. Não ensina as coisas de Deus. Não ensina, então vai servir para quê? Mas é um modo de manipular. Porque nos passarinhos, nas minhas gaiolas, sou eu que mando. E aí pode ser um carro. Pode ser a malícia. Olha, meu filho, eu vou ensinar você como é que ganha dinheiro. Como é que se conquista as mulheres. Como é que se... Entende? É o sabichão. Mas quem ensina para o mal. Desencoraja a independência das pessoas. Ele é o xamã. Ele quer ser adorado. Então ele não quer que as pessoas elas abram mão dela. Veja, a gente como padre, a gente tem que, não pode causar dependência da gente. Você sabe, né? Comigo, com o Padre Hélio, vira e mexe, vem as pessoas de Salto, de Jundiaí, de Itu, e, não é? Não tem problema em visitar, não tem problema em ir lá participar, mas não sou eu só a favor deles. Um dia eu fui embora de lá, um dia eu vou embora daqui. Vocês vão poder visitar, vão poder ir lá nos cursos que o padre fizer, vão poder, mas veja, eu não posso atrelar vocês a mim de tal forma que vire seguidores, que vire o povo do Padre Nery. Não, o povo é de Deus, não é? Mas é fácil a gente criar seguidores. Então, pode ser seguidores na família, na sociedade. A gente causar dependência das pessoas. As pessoas ficam dependentes. Quando, por exemplo, vem na direção espiritual, o padre ele tem que incentivar a pessoa a tomar a sua decisão. E não simplesmente eu tomar a decisão para ela. Porque, como eu disse, amanhã eu não estou aqui, e daí? Como que vai fazer? Aí você vai lembrar, uma vez o Padre Nery falou isso, o diabo falou tal coisa, você vai ali pelo cheiro ali, ó, e vai aquilo que Deus está falando agora, não é? Vamos supor que isso já vai acontecer. Vamos supor que vocês aí viram seguidores do Padre Nery. De repente o Padre Nery aí pega e monta uma igreja. E aí? Vamos todo mundo para lá? Não é? Mas acontece. Causa seguidores. E esses seguidores, de novo, pode ser dentro de casa, no serviço, ele manipula isso. Ele manipula de tal jeito. Por exemplo, numa reunião, está lá todo mundo reunido, dando palpite, ele está quieto. Porque ele está esperando ser consultado. Aí alguém fala assim, nossa, fulano, você não vai falar nada hoje? Pronto. Abriu o xamã. Abriu o livro da sabedoria. Olha, o que vocês estão falando é muito bonito. Ele elogia, ele papariga tudo. O que vocês estão falando é muito bonito, tal coisa. Mas, deixa eu falar um negócio. Aí ele ilumina tudo. Que demais, cara. É um embusteiro, é um mentiroso. Ele usa de sofisma. Por isso que ele engana. O que é um sofisma? É um discurso bonito, mas que não passa na peneira da verdade. Minimiza a importância do conhecimento do outro. O padre disse nessa reunião, ele fala assim, olha, tá certo, vocês estão falando isso, tal e coisa, mas eu que fiz teologia, eu que estou na sétima morada, vocês estão começando ainda, viu? Sabe, ele minimiza. Se tem gente que ele desvaloriza o feito do outro, espiritualmente inclusive. Alguém vem contar um caminho espiritual que a pessoa está, o outro fala assim, não, meu irmão, fica gelo, isso aí eu já passei, eu sei como é, fica na sua, você vai ver, isso aí é fácil, eu estou passando uma formação grande, agora você não. Ele desvaloriza o outro, desvaloriza os feitos e desvaloriza o conhecimento do outro. Não é sacerdócio, não é? Usa de técnica de manipulação, e aqui, gente, às vezes a manipulação, ela pode ser um curso que ele faz,
Olha só, muita gente, essa é coisa de coach. Olha lá. Não é? Porque muita gente fica falando assim, você pode, você consegue, você isso, você aquilo outro, daqui a pouco o cara vai embora, vai de Fusca embora. Vai de Brasília, aí você pensa assim, meu, se você pode, você consegue, por que o cara está com Brasília aí, né? Não é? Por que o cara está milionário? Não é? Sabe? Mas aí a pessoa começa a fazer, e procura na internet, no YouTube, que no YouTube tem tutorial para tudo, é, mãe? Desde fazer comida até 10 maneiras de conquistar uma mulher. Toma banho. Penteia o seu cabelo. O cara fala de tal jeito ali que fala, nossa, não é que é mesmo? Tem que tomar banho? Né? Ou então assim, de ficar rico, a pessoa ela engana com atalhos. E usa de técnicas, às vezes, de marketing, sabe? Olha, gente, toma cuidado. Por aí a gente escuta assim, olha, sabe o que você faz com um grupo de pessoas? Você faz que as pessoas, elas tomem a decisão que você quer que elas tomem. Você conduz ela de tal forma. Meu, isso é enganação, é engano. Quem faz isso é o diabo. Entende? Você seduz de tal forma a tropa, as pessoas, que sabe aquela coisa de pirâmide? Assim como que as pessoas entram em pirâmide por causa do sedutor, tem um sedutor ali, tem um xamã ali, não é? Olha, Abraham Westwitz, ele não tinha uma bicicleta, e aí ele entrou no nosso conjunto de vendas online, não é assim? E em 3 meses ele comprou um carro. Em 6 meses ele virou. Você fala, meu, que da hora. Não é? Você arranca o dinheiro, mas pega o dinheiro. Manipula. Engana as pessoas. De tal forma que ele engana, sabe? A mulher apanha do marido, está com ele. Porque, eu vou mudar, é a última vez que eu te traio. É só descer uma 7ª vez, dessa vez eu vou deixar, eu não aguento, a carne é fraca, não sei o que, ajude-me, por favor. Pronto, já ganhou. Mas é técnica de manipulação, psíquica, emocional, sabe? E a turma cai. Hostilidade disfarçada. Por trás de uma fachada de inocência, esconde a habilidade de ser hostil. O que significa isso? Aquele cara que fala manso, mas joga o veneno. Ele vai aqui no pé do ouvido de um, aqui do canto, que joga o veneno aqui. Depois ele joga o veneno lá. Uma hora vai encontrar o veneno, está feito o negócio. Entende? Ele é dissimulado. Como o padre falou, ele é uma pessoa inteligente. Então ele usa informação, usa de manipulação, usa de segredinho, usa de técnica, e vai falando doce, e vai não sei o quê, e assim, sabe, começa assim elogiando, olha, não sei o quê, nossa empresa, o que seria sem você, tal coisa. O pai falou do marido, né? Olha, o que seria sem você, se você não existisse, tal coisa. Então por que você não vive a fidelidade? Manipulação, entende? E ele usa de uma hostilidade disfarçada, falando veneno assim no canto, no pé do ouvido, mas no fundo ele está sendo hostil, ele está às vezes espalhando divisão, espalhando discórdia, às vezes é pelos lados. Está no grupo de família, aí sai alguma coisa ali, e aí ele chama a outra no particular. E aí vira o particular do particular. Vira particular. E ele está sabendo de tudo. Então, na hora que ele quer, ele só faz ciclo dominal. Pronto, está feita a vontade dele. Um manipulador. Manipulação de relacionamentos. O manipulador não permite que os outros se envolvam diretamente com ele. Ele tem sempre uma aura mística. É o que o padre falou. Ele tem informação, mas ele não revela. Ele também não revela a informação dele, as fraquezas dele, as coisas dele, para que as pessoas, ele percebe que
ele manipula as pessoas, então ele não quer que ele seja manipulado, então ele esconde a fraqueza, como o padre falou, não sabe pedir perdão, não sabe recuar, não sabe falar errei, e quando fala, é falso, chora, até drama. De novo, é inteligente, não manipula. Ele pode usar de linguagem para mascarar suas intenções e desviar a atenção de suas ações prejudiciais. Como que o mágico age? O mágico age fazendo com que você olhe para cá, mas o truque está aqui. Não é assim? É assim que ele age dentro de casa. Esse é o exagero. E a omissão do dom do sacerdócio, o que vai dar? A falta. O oposto é o professor omisso. De um lado a gente tem o xamã cínico, do outro lado a gente tem o professor omisso. Como o padre falou, o homem ele tem uma missão de ensinar, de levar para o bom caminho, de exercer o sacerdócio. Se ele exagera, ele manipula. Se ele não exerce, ele é um professor omisso. Quem que nunca teve um professor omisso? Né? Falta da aula, não está nem aí com os alunos, todo mundo faz bagunça, ninguém aprende. Descreve um educador que fala em cumprir sua responsabilidade de ensino. É o pai de família que não quer ensinar, não quer saber, é ausente, não está nem aí, não se preocupa em dar orientação, em ensinar para a vida e para a santidade. Ele tem falta de comprometimento com a própria família, com a própria casa. Olha só, lembra ontem do guerreiro que era capaz de dar a vida para sua família? Esse aqui não tem comprometimento nenhum. Muitas e muitas vezes sobra tudo para a esposa, sobra tudo para a mãe. Falta de engajamento e atenção, sabe? Tá vendo ali, sei lá, tá vendo o leite fervendo, mas não é minha missão, é da minha esposa. Larga lá, fica lá. Você não viu? Não é minha missão essa. Como assim, gente? Lembra que o diácono falou no primeiro dia, acho que foi, não foi? Segundo dia, é o mesmo time, mas não tem atenção, não, sabe? Vou falar, posso falar? Às vezes na paróquia tem muito disso, viu, gente? Tá vendo que o microfone está falhando, ninguém faz nada. Tá vendo que uma luz está queimada, tá vendo? Está faltando atenção. Ontem o padre falava do guerreiro, né? O guerreiro é vigilante. Ele entra num lugar assim, ó. Ele como pai, ele já escaneia tudo assim, ó. Já tem uma visão periférica das coisas. E já percebe às vezes. Aqui também. O pai tem que ter esse escanear a casa, escanear as coisas, olhar com sabedoria as coisas. Mas outra coisa está faltando, outra coisa está precisando, outra coisa... Não, ele não se importa, ele não é comigo, sabe? Por muitas vezes, veja, algo que fica lá na casa para resolver, e fica para depois, e não resolve. É ausente, não é? Está no bar, está no futebol, está no sofá, está no videogame, é ausente. É uma múmia em casa, sabe? Está lá de corpo só. Às vezes nem de corpo está. Preguiçoso. Preguiça. Mas eu trabalhei. Já não sei o que trabalhou, porque tem que trabalhar, não é? Porque hoje em dia tem gente até que nem trabalhar está querendo. Quer viver de rolo, sabe aquele pai que vive de rolo? Fica o dia inteiro sem short, sem camisa. E fica lá com a gaiola o dia inteiro assim, Ei, meu irmão, tá difícil, né? Não tem trabalho, né? Tá difícil. Mas ele fala assim, viu? Lá na paróquia tá pegando lá, a gente vai concretar uma laje. Ei, sabe o que é? Eu destroquei meu dedo aqui, ó. Paga pouco, porque eu fiz 3 faculdades, vou trabalhar de servente. Tem dia, meu irmão, que você vai ter que descarregar telha, 4 diplomas aí na costa. Vai chegar o dia disso. Com a graça de Deus vai chegar esse dia. Porque eu sei que com 4 diplomas vai ter que
fazer concreto, descarregar telha. Porque aquilo que pode falar, já tem falado. A gente precisa se acostumar a viver de pouco, porque a coisa vai pegar. É omisso, é um sabão, não toma decisão de nada, sobra tudo para a mulher, sobra tudo para os filhos, omisso em dar leis, em dar regras, em orientar, em falar, em dar catequese, em ensinar seus filhos a rezar. Que coisa triste, sobrou tudo para as mulheres só, a catequese dos filhos. Ele possui uma falsa ignorância para evitar o esforço, sabe? É preciso evitar a fadiga, né? Ele finge demência, sabe? Finge demência para não se mexer. Ah, não sabia. Ah, não vi. Ah, meu. Que banana, né? Então, veja, a partir disso, a sua zona de conforto é o seu ídolo. Ninguém pode tirar ele da zona de conforto. Quer ver ele bravo? Tira ele do sofá domingo à tarde. Quer ver ele bravo? Rouba as cargadas dele. A zona de conforto dele, o futebol dele, o chopinho dele, o churrasquinho dos amigos dele, a zona de conforto dele. Ninguém pode quebrar, nem Deus. Ele não oferece orientação adequada. Fala vinagre, fala o que vem na cabeça, não pensa o que fala, sabe, para impressionar, não leva as pessoas para Deus, não ensina. Ele evita conflitos ou conversas difíceis, não porque ele não quer guerra, porque é a zona de conforto de novo. Vai dar muita fadiga, então deixa para lá, não é? E aí, por exemplo, a gente vê isso quando o cara deixa falar mal de Nossa Senhora, da Eucaristia, da esposa, mas se fala mal do partido dele, se falar mal da família, do time de futebol dele, ele não promove autonomia e autossuficiência. Ele falha na comunicação de propósito, né? Para tipo assim, não, mas eu falei, a mulher fala assim, não, você não falou isso. Sabe aquela coisa dúbia? Pode ser, talvez, você que sabe, né? Às vezes, aqui é interessante, né, que você vê assim já. Você quer comer alguma coisa hoje? Aí eu falo, eu quero. O que a gente vai comer? Você que sabe. Mas fala o que você quer. Aí a mulher fala assim, não quero isso. Tá bom, então chega no acordo, né? Mas aí a mulher fala, então vamos comer essa coisa. Isso aí eu não quero. Fica assim, sabe? Você que sabe. Vai você. Quer ver uma coisa? Onde aparece essa pessoa? Vai no PAN agora lá. Você vai ver sempre um cara doente com uma mulher do lado. E quando vai no médico, aí é a mulher que explica pro médico. E às vezes é coisa de homem, sabe? Eu não sei, o doutor, ele tá aí com o canário dele também. A mulher que tem que falar pro médico. Ele foge da responsabilidade de ensino, não ensina ninguém, não oferece conhecimento para as pessoas, e ele tem um distanciamento cínico, sabe? Ele fica à distância, observando, vendo. Não, deixa para lá. Muito bem, como que a gente deve exercer o sacerdócio como homem? O sacerdócio como homem, na paternidade e masculinidade, é aquele que combina a sabedoria e a sabedoria divina e as características de orientação espiritual. Que não adianta você ter o conhecimento e não passar. Ou seja, você tem que escutar a Deus. Olha São José de novo. Escutar a Deus e orientar, e passar, e exercer esse sacerdócio.
liderança é uma figura que desempenha papel de guia espiritual, compartilhando seus conhecimentos. Ele tem devoção espiritual, a correta, lembra? Não é o mágico, não é o xamã, não é também aquele que não está nem aí, não vai na igreja, não se importa com nada. Não, ele é um guia espiritual, o sacerdote, veja só. Olha qual a figura do padre. O padre tem que ser o pai espiritual daquela comunidade. O pai tem que ser essa figura. Olha para os nossos pais, os nossos avós, o respeito que eles tinham com as coisas sagradas, com o terço, com a Virgem Maria, com a Nossa Senhora Aparecida. Há uma presença espiritual ali, uma devoção espiritual profunda e conexão com o sagrado. O pai tem que, abre seu ouvido, tem que ser espelho de Deus Pai. Santo Inácio de Loyola fala que muito do afastamento nosso em relação a Deus Pai é por causa do mau exemplo dos nossos pais. Que a figura de fato de um Pai Santo cura a imagem de Deus Pai. Ele fala assim: se você tem um pai, por exemplo, ou teve um pai que foi assim, austero, grosso, você pode projetar isso em Deus Pai lá em cima e achar que Deus Pai também está louco para mandar o raio na sua cabeça para te punir. Se você tem um pai bonachão, você pode achar também que Deus Pai também é assim. Então veja o quanto que é importante você exercer esse sacerdócio paternal, masculino na sua vida, para manifestar a figura de Deus Pai. Liderança espiritual, ele não fica esperando a mulher mandar, tem que rezar, tem que ir na missa. Ele toma a atitude. O padre não falou isso no dia do rei, no dia do guerreiro, que ele tem que ser proativo, ele tem que tomar atitude das coisas, ele tem que escutar Deus, Na vida espiritual também é você, homem, para de terceirizar isso para sua mulher. Vamos rezar. Mas cadê? Sobra só para ela? Ou então vem com desculpinha, mas espera aí, só mais 5 minutos. O intervalo, o jogo, eu não sei o que. Esses 5 minutos está lá, o bichão com a boca aberta, roncando já, ele não vai rezar mesmo. Estudo e ensino. Você pai tem que ser a sabedoria de Deus em casa. Não sabe ler a Bíblia, não sabe dar uma palavra, sabe? Eu lembro aquela vez que Jesus curou Moisés. Sabe, as coisas assim, sabe? Como está escrito lá na Bíblia, sabe? É preciso ensinar a pescar, não sei o que. Não tem isso, né? Começa a falar frases aí soltas, sabe? Sabe, Santo Agostinho falou uma vez: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É pra de caminhão, cara. Sabedoria, sabe? Os seus filhos, meu pai é sábio, não vai ter uma palavra. Como o padre falou, olha para a vida dos sacerdotes. Quando você vem na direção, o padre às vezes dá uma palavra para você, dá uma luz para você, nossa, padre, o senhor é meu pai. O senhor está sendo meu pai aqui. Veja, isso aí era para as pessoas terem em casa, em você homem, em você pai. Compaixão e aconselhamento. Ter o coração do que sofre. Meus irmãos, como começou essa coisa da comida de pobre, dos pobres na minha vida? Meu pai tem um servente de pedreiro, meu pai tem um servente de pedreiro que ele não tinha casa, estava, tinha caído na rua, tinha aquela coisa toda, e aí meu pai deu um emprego para ele, e ele começou a trabalhar. E aí a gente morava de aluguel e estava fazendo a casa que a gente morou até pouco tempo. E aí meu pai falou assim: então você vai morando lá enquanto não termina a casa, e daí dá também para você se levantar. Aí todo dia a gente ia levar a janta para ele. Ele não tinha nada. Orientação, ensino. Seu filho está vendo, não é? Quem é que pode falar assim: meu pai tirava a camisa para dar para o pobre?
tirava da boca dele para dar para as pessoas. Meu pai, ele era um homem de palavra. Meu pai, olha o quanto o exemplo permanece. E compaixão com as pessoas. A busca pela verdade. A sua família tem que ver que o pai ali, ele busca agradar a Deus e encontrar a verdade que vem de Deus. Não é um mentiroso, não é um mágico, não é um enganador, um ilusionista. Ele busca a verdade. Como um padre, como um sacerdote, aliás, ele deve ser capaz de autossacrifício. O padre falava no Dia dos Padres que quando a gente que é padre, a gente consagra, o padre fala assim: tomai e comei, isto é o meu corpo entregue por vós. É lógico que é o corpo de Jesus que está sendo entregue para o povo, mas também é o corpo do Padre Enéas que está sendo entregue por vocês, porque eu estou entregando a minha vida para que vocês tenham Eucaristia. O pai sacerdote é assim, é o homem do sacrifício, é o homem do alto sacrifício que entrega o seu corpo pelo benefício da sua família, o trabalho, o suor, a canseira, a saúde, entrega tudo. E a vida espiritual, essa é a sua missão de pai sacerdotal. Tem que ser capaz de curar as pessoas. O padre não cura as pessoas. A gente cura emocionalmente, psiquicamente e fisicamente. O padre já falou. Às vezes a gente dá uma unção para uma pessoa, daqui a pouco a pessoa vem curada. Às vezes a gente quer uma palavra e cura as pessoas. Você que é pai, você que é esposo, você que é homem, tem que ter a capacidade de curar as pessoas. Você cura com uma palavra, você cura com um abraço, você cura com uma correção, você cura com a oração sua. Você que quer viver esse sacerdócio paternal deve ser uma ponte entre Deus e a sua família. O sacerdócio é isso. O que é um sacerdote? É isso, é essa ponte. Você, homem, tem que ser ponte. Mas os nossos homens têm sido ponte do pecado, do desejo, da preguiça. É você. Quando, por exemplo, as pessoas pensam assim, ou deveria ser assim: você que vai na Santa Isabel, quem são as pessoas que primeiro vem na mente? Vamos falar uma pessoa de fora e pergunta para você: quem são as pessoas que vem na mente que são pessoas de Deus? A pessoa deve falar o padre, o diácono, e aí vai citando pessoas, não é? Mas o certo é falar quem primeiro? O padre, o diácono, não é assim? Quando as pessoas perguntarem assim, ou olharem para a sua família, quem ali é o primeiro das coisas de Deus? Quem será que é? Lá é a mulher, lá é o filho, lá não, gente. Tem que ser o pai. Tem que ser. Ele é de uma fé profunda, não é uma fé ilusória, não é uma fé emocional, não é uma fé assim, que se deixa levar pelas emoções ou pelas provações. Uma fé profunda. O padre falou, por muitas vezes você ou o seu pai ou o seu esposo é um homem de poucas palavras, mas as palavras têm que ser de fé profunda. E você fala assim: Deus falou pela boca desse homem. E por fim, tem que ser um regador de virtudes. Ele tem que ensinar virtudes: a bondade, a misericórdia, a mansidão, a fortaleza, aquilo que vai falar de ser guerreiro. Vou dar mais um exemplo do meu pai. Meu irmão, quem veio ontem na palestra, meu irmão, quando era criança, até uns 4, 5 anos, saía muito sangue do nariz dele. Ele chegava a afogar. E ficou assim, sabe? Não tinha saúde de nada, não tinha força de nada. Muitas vezes foi dado assim: esse menino vai morrer. E aquele que veio aqui ontem. E ele, e minha mãe levou, meus pais levaram no Unicamp, levaram, ele nunca achavam o que era.
Com a graça de Deus, foi um milagre que depois parou, um tempo parou, e ele é o que ele é hoje. Mas eu lembro uma vez que a gente estava na casa da minha avó, e a turma da minha avó, muitas vezes, alguns ali, tinha aquela coisa de espiritismo, de bezedeira, sabe aquela coisa? Ah, leva uma tal pessoa lá que vai fazer uma oração, olha o mágico, o esotérico. Leva uma tal pessoa, que isso aí é quebrante, não sei o que, é aquela coisa toda, e vai, blá. E ficar enchendo a cabeça dos meus pais. E a gente ali, eu, minha irmã criança, e meu irmão, né, mais pra lá do que pra cá. Eu lembro que chegou uma hora ali, ó, que os homens ali, tinha 3, 4 homens ali, não, nós vamos levar. Daqui esse moleque, nós vamos levar. E meu pai pegou o moleque, pegou meu irmão, foi no braço e falou assim: eu quero ver se vai ter homem para tirar o meu filho do meu braço. Sacerdote. Lembra que o pai falou? Homem, dá a vida pela tropa. Eu quero ver se vai ter homem para tirar. Não se deixa levar por qualquer promessa falsa. Porque sabe que se fosse o filho falecer, falecia. Mas não entregou os pontos para o inimigo. Olha a crise de masculinidade que a gente tem. Para terminar, aquele ensino que Davi fala para Salomão quando estava morrendo: seja forte, seja homem. Canto das oferendas.